interessados pelas questões linguísticas que estão presentes nesse tema. E aí é sempre muito estranho você ouvir de eventos de linguísticas que a temática não está no campo da linguagem, né? Então, só para pensar o quanto a necessidade que ainda temos de trazer para os nossos eventos de linguagem, de literatura, de linguística, as temáticas que foram evidenciadas aqui, né? Em recente evento na Unesp, lá em Bauru, Assis, na Unesp de Assis, né, toda vez que eu sou convidada para algumas mesas, né, então vou lá falar sobre questões do campo da linguagem, sobre questões de gênero, de raça e etc. E todas as outras mesas vão falar sobre diferentes temas lá, x. O que é muito interessante quando a gente começa a discutir e a ler sobre a ideia de colonialidade, é a gente começar a chamar a atenção de que todas as mesas, não interessa sobre quais temas elas estejam evidenciando, elas vão ter um caráter de gênero e um caráter de raça. A grande questão é que aqui no Brasil ainda pouco se discute uma noção que já é clássica nos Estados Unidos, chamada de branquitude. O que seria a branquitude? Essa, como a Vronway chama, essa norma de conduta, vamos dizer assim, que rege, inclusive, a nossa produção de conhecimento. Quando eu perguntei aqui a vocês, das duas páginas de referências bibliográficas que a gente tem nos nossos artigos, né, quem são os sujeitos que a gente lê para fazer nossas pesquisas e nossos artigos, né, a Vronway vai dizer que, necessariamente, esses sujeitos vão ser de um lugar específico do mundo, norte do mundo, né? E eles vão ser brancos e masculinos, né? Se vocês fizerem esse exercício, vocês vão perceber que a Vronway não diz isso à toa, né? Então, tudo que a gente lê tem um recorte de raça e gênero. Não necessariamente você precisa trazer duas escritoras negras para poder perceber isso, né? Só que esse recorte de raça e gênero, ele fica, digamos assim, dado como norma. E, como norma, são coisas que, às vezes, a gente não para discutir, para se interrogar e tudo mais, né? Mas são normas que estruturam a base de toda a produção que nós fazemos aqui no Brasil, mesmo quando nos é conveniente nós falarmos de um país que é miscigenado, negro, índio, e etc. Mas, na hora que a gente tem que fazer mestrado, doutorado ou TCC, é sempre um lado, digamos assim, dessa produção que aparece, né? Então, nesse sentido, a gente tem o que hoje vem sendo chamado de epistemologias do Sul, que é justamente pensar essa produção de conhecimento que nós fazemos aqui no Brasil. Porque mesmo as pesquisas que nós fazemos aqui no Brasil, elas ainda são pouco reverenciadas nas nossas pesquisas, né? Num evento da CAPES que eu fui representando o mestrado, o Demerval, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente tem essa preocupação com as revistas acadêmicas e etc., mas ele mostrou um dado que pouco a gente coloca nos nossos artigos o que é produzido nas revistas. A gente está sempre trazendo, né? Não é que não devamos trazer, é óbvio, né? Mas a gente está sempre trazendo as referências que vêm desse lado norte e esquece a produção que os mestrandos, doutorandos, que os professores fazem e que publicam nas revistas. Então, só para a gente entender que o que a gente está discutindo aqui, a gente especificamente está tratando das questões de África e sua diáspora, mas essas relações de colonialidade, vamos dizer assim, elas são mais profundas do que a gente imagina. Estão extremamente marcadas no nosso modo de fazer pesquisa, no nosso modo de fazer ciência, especificamente no imaginário que a gente tem sobre língua e literatura aqui no nosso país, tá? Então, nesse sentido, convido a vocês, então, a aguçar aí, digamos assim, a curiosidade, a se perguntar, como diz a Birulê, se perguntar mais do que achar que já tem as respostas prontas e acabadas, né? Então, para se ser, né, e eu imagino que o evento daqui tenha o mesmo perfil do evento do Rio de Janeiro, é um evento que é para formação, muita gente da graduação, então, pensar que a formação de vocês aí como pesquisadores ou futuros pesquisadores é necessário, ou pelo menos seria interessante que fosse uma formação mais das perguntas e não das respostas que já nos dão como prontas e acabadas, uma formação
formação dos questionamentos, uma formação da inquietação, ou como diz o próprio Derrida, uma formação que pensa aí a produção de conhecimento não só dentro do princípio da razão, mas que traz também esses temas que o Boaventura Souza Santos chama de temas emergentes, mas são emergentes da ciência, mas que convivem com nós aí, obviamente, desde a nossa formação como sujeitos brasileiros e, de uma forma geral, aí no ponto de vista ocidental, como sujeitos ocidentais que somos. Então, esse é o convite maior dessa mesa e a gente espera ter contribuído, de alguma forma, para o evento e para a formação de todos vocês. Muito obrigada. Bom, eu sei que já tem uma atividade agora, já às 11 horas, mas temos aí uns 10 minutinhos para não ficar tão corrido, caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição para a mesa e para o público que está aqui presente. Então, o microfone está aí disponível. E não havendo nenhuma questão, nenhuma contribuição, a gente dá, então, não sei se o Pereira quer falar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer ao grupo organizado pelo professor Clécio e saber de vocês se, de fato, não há nenhum interesse em saber mais nada sobre as questões da contribuição africana na língua portuguesa do Brasil. Será que é isso? Com certeza, várias dúvidas vão surgir depois. Ter dúvidas significa saber mais, porque você só duvida daquilo que você sabe, você não duvida daquilo que você não sabe. Então, é muito importante que vocês leiam um pouco mais sobre essa contribuição das línguas e das culturas africanas no desenvolvimento da língua e da cultura brasileira, para que vocês tenham dúvidas. Porque o progresso só surge da dúvida. Nós só podemos progredir no nosso conhecimento a partir do momento que nós duvidarmos. Porque enquanto nós estivermos certos de que é aquilo mesmo, nós não vamos progredir em nada. Por isso, nós pedimos, inclusive, que sempre que possível apresentem questionamentos ao que nós estamos fazendo. Se vocês acharem que está bom, que não precisa de melhorar nada, é porque vocês estão muito mal em relação ao que nós estamos apresentando. Porque não há nada que seja tão bem feito que não possa apresentar nenhuma dúvida. Então, vamos ouvir um questionamento ou uma contribuição da professora Regiane. Bom dia a todos. A provocação do professor Pereira não me deixou quieta, então eu gostaria de me pronunciar. Quero parabenizar a mesa pela apresentação e dizer a vocês, especialmente aos iniciantes, não é, aí dos cursos, que nós temos um trabalho já no Estado de dialetologia, né, ciência que estuda os dialetos, através do método de geolinguística. Então, nós temos 3 atlas concluídos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e apenas uma contribuição mesmo à mesa dessa informação, nesses trabalhos de levantamento de variantes, né, de palavras ligadas a um determinado conceito, nós temos aferido muitos termos de origem africana. Então, já há um estudo bem conceituado aqui no Estado, encabeçado pela professora Aparecida Negra Esquerdo. Então, nesses nossos estudos, há um levantamento considerável de termos da língua africana.
Então, só comete preconceito linguístico quem não tem conhecimento mesmo. Era só essa contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Então, passará a palavra novamente para o professor Crécio para fazer novas contribuições, se quiser, ou dar por concluída a mesa. Obrigado, professor. Obrigado também à contribuição da professora Regina, considerando-se que, de fato, no Estado, há trabalhos muito ricos no que se refere à contribuição da construção do projeto de Atlas Linguístico do Brasil. A professora Aparecida Negre, integrante da Comissão Científica do Projeto ALIB, com sede na Faculdade de Letras da Universidade Federal da Bahia, é um membro integrante com a participação efusiva e, sobretudo, pelo fato da incansável iniciativa que a professora tem, juntamente com seus orientandos, em sair em caravana pelo Brasil e fora, divulgando os trabalhos e pesquisas que são aqui realizados. Já tive a oportunidade de me encontrar com ela em diversos eventos no país, em que ela sempre está com seus orientandos, seja da estadual ou da federal, e, sobretudo, também como professora visitante da Universidade Estadual de Londrina, divulgando os trabalhos e pesquisas que são realizadas como ponto linguístico do Estado de Mato Grosso do Sul. E é interessante observar que a geolinguística, sabemos muito bem, que é um método de pesquisa que, infelizmente, ainda não faz parte do cotidiano dos nossos alunos nas aulas de língua materna, no ensino médio e fundamental 2. A lacuna existente entre a nossa academia e as escolas ainda é muito grande. Nós, professores de língua portuguesa, ex-alunos do curso de letras, temos esse grande desafio: levar para dentro da sala de aula, sobretudo nas aulas de língua materna, aquilo que efetivamente fazemos, aquilo que efetivamente pesquisamos e discutimos nos cursos de letras. Os atlas quase sempre ficam empoeirados nas estantes das bibliotecas da academia. Quando muito, há um rodízio, são citados e pesquisados dentro da própria academia. Essa prática endógena sempre me incomodou. Eu estou citando geolinguística. Se formos passar para as áreas de sintaxe, morfologia, sociolinguística, pragmática, análise do discurso, o que efetivamente a academia tem contribuído para o ensino de língua materna no ensino fundamental 2 e ensino médio. Terminamos a mesa com este questionamento. Obrigado a todos pela presença e tenhamos um... Acho que alguém gostaria de se manifestar. Não, mas a mesa fica concluída. Eu só queria saber... Só queria lembrar uma coisa. A professora Aparecida, através de seus orientandos, vai apresentar uma série de trabalhos exemplares que motivarão vocês a utilizarem mais os atlas linguísticos. É muito interessante, e há muitos trabalhos nesse sentido há décadas, pegando, por exemplo, uma carta sobre, digamos, formiga. Não sei se o Atlas do Brasil tem, por exemplo, sobre insetos. Digamos, formiga. Como é chamada formiga nos vários lugares do Brasil? E como é, mesmo a própria palavra formiga, como ela é pronunciada na Bahia, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul. São trabalhos muito interessantes. Cada uma carta daquela dá para fazer uma tese. Existem teses de doutorado só sobre uma carta de um atlas linguístico. Nós temos, inclusive no atlas linguístico do Ceará, na introdução,
os organizadores mostram exatamente essa intenção, utilizar os atlas linguísticos para conhecimento das línguas locais. Como é que se fala em cada lugar? Lógico que o atlas não é um trabalho que desenvolve toda a pesquisa sobre determinada coisa, mas são mostruários de formas linguísticas que servem de motivação para trabalhos muito profundos e muito interessantes. Muitas monografias de final de curso, os TCCs que vocês são obrigados a fazer no final do curso de graduação ou de especialização, poderiam desenvolver muito esses trabalhos e vocês terem aí contribuições extremamente originais e que mostrariam muito melhor do que um trabalho teórico, por exemplo, sobre uso da vírgula, ou uma coisa que já está estudado há séculos. Então, é mais uma deixa a respeito do que já falou o professor Clécio. Ainda pegando o gancho do professor Pereira, o grupo de pesquisa em dialetologia e sociogeolinguística da USP, que tenho a honra de ser membro fundador, e também o grupo de pesquisa em dialetologia e sociogeolinguística da Universidade Federal de Ouro Preto, tem se debruçado incansavelmente sobre as cartas dos atlas que são publicados no Brasil e transformado essas cartas em cartogramas, quando, na verdade, pega-se uma carta de um determinado atlas linguístico, faz-se a comparação dessa mesma carta em diversos atlas e passa a ser cartograma a partir do momento em que se debruça sobre uma pesquisa e análise histórica, filológica, linguística, discursiva, etc., etc. Não ficando apenas ao fato de se ligar ao fenômeno linguístico e ao ponto linguístico, ao local onde se produz determinada lexia. Alguém havia levantado a mão ali, não sei se... Bom dia, eu não sei se eu posso falar bom dia mais por causa do horário, mas o professor Pereira, ele foi um pouco incisivo na lucidez dele e na tranquilidade, e eu não sei se é o ar que deixa a gente meio enrijecido, porque está um pouco bem forte, e daí não dá para mover, né, já que a gente fica um pouquinho de dificuldade nesse sentido. Mas eu gostaria de tecer uma pergunta para Marcela, a professora Marcela e a Cassandra. Tendo em vista, citando Homem Baba, Stuart Hall, a questão da diluição das entidades as identidades tradicionais e colocando a multiplicidade da identidade, isso não contribui para, de repente, minar, ou então contribui para que, na visão de vocês, para que haja uma diluição desse olhar para a mulher negra? Por outro lado, talvez, não no governo do Temer, mas a sugestão de não pôr mais a sugestão de mudar, de repente, a capa lá para não língua portuguesa, mas língua brasileira, né? Mas essa questão, né, da identidade líquida e fragmentada que se dilui as maneiras tradicionais, não contribui para diluir essa ideia dessa identidade construída culturalmente em relação à mulher negra? Então, até contribui, mas ocorre que, como eu disse, avançamos já, mas há um longo caminho ainda a ser percorrido. Quando você pensa que a mulher negra está na base da pirâmide social, né, que ela não tem voz, certo? É uma situação bastante complicada, né, porque está tudo muito engendrado. O nosso racismo ele é estrutural, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas ele é naturalizado, entendeu? Então, o racismo e o sexismo, né? Então, há um caminho muito longo ainda a ser percorrido, você entende? É complicadíssimo. A mulher negra, que nem como eu disse, Carolina Maria de Jesus, né? Nós não temos Carolina Maria de Jesus, nós não estudamos. Eu não estudei Carolina Maria de Jesus durante a minha graduação.
Eu fui estudar e conhecer Carolina Maria de Jesus bem no finalzinho, e foi quando eu me interessei e fiz o mestrado e o doutorado, né? Que ela é uma escritora que ela era catadora de papel, né? Favelada, mulher negra, pobre e favelada, e que teve os seus relatos publicados em 1964, né? Virou diário, Quartos de Despejo. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: eu não entrei no mundo pela sala de visitas, eu entrei pelo quintal, né? Ou seja, eu entrei pela porta dos fundos. Então, Carolina Maria de Jesus, ela já também tratava dessa questão da opressão que a mulher negra vive, né? Então, é isso, né? O caminho é muito longo ainda, muito longo.